Estamos aqui de volta para continuar falando sobre história, geografia, realidade de Goiás, aspectos físicos, aspectos sociais, populacionais. E por enquanto nós estamos nos aspectos históricos. Então nós vimos desde a entrada dos bandeirantes até chegar, a construção e a mudança da capital para Goiânia, a cidade de Goiás para Goiânia. Gente, a Goiânia ela vai ser a consolidação da marcha para o oeste. Mas nós temos uma outra coisa extremamente importante a ser falado no seu concurso, que vai ser sobre a construção de Brasília, tá? E mais um pouquinho sobre a RID, a Região Integrada de Desenvolvimento do DF, do entorno. Para isso, então, bora falar agora, vamos dar uma atenção especial para isso, né? Vale lembrar que na Constituição de 1891, tá, já se falava em transferir a capital. Na verdade é antes, tá? Tem uns historiadores que falam que em 1750 teve um francesinho que já falava, responsável pelos mapas de Goiás, já se falava em transferir a capital para o interior. Depois nós vamos ter Tiradentes defendendo a transferência da capital para as Minas Gerais. Lembrando que antes já tinha tido Marquês de Pombal defendendo para o interior, só não falava onde. Depois Tiradentes. Depois em 1813 vai vir um sujeito chamado Hipólito Zé da Costa, fundador do jornal Correio Brasiliense em Londres, defendendo a transferência da capital, que não é feita. Depois, em 1822, e no ano seguinte, 23, na primeira Assembleia Constituinte Brasileira, Brasil Império, também vai ter defendendo a transferência da capital para Paracatu dos Príncipes, nas Minas Gerais, e já sugere o nome Petrópolis ou Brasília. Em 1883 é o famoso sonho de Dom Bosco, sonho esse que para a história de Goiás vai ser importante, porque ele vai ser muito alimentado por um advogado chamado Sugismundo, em função de quê, gente? Para poder tirar as ideias que tinham de levar a capital para as Minas Gerais e trazer para onde? Para o Planalto Central. E em 1891 vem a primeira Constituição Brasil República, tá? Onde você vai ficar determinado lá no artigo 3º, que fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona, já tinha a palavra zona, não sei porquê, de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer a futura capital federal. Então, com isso, no ano seguinte, Floriano Peixoto vai criar a Missão Cruz, tá, que é a Comissão Exploradora do Planalto Central, tá, que ele é o chefe do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, e vão vir para o Planalto Central, e após 7 meses aqui, fazendo estudo, aquele negócio todo, vem o chamado Relatório Cruz. E no ano seguinte, em 1893/94, pela primeira vez aparece no mapa de Goiás a inscrição Futuro Distrito Federal. Então, em 1893, pela primeira vez, um mapa de Brasil indica no Planalto de Goiás um retângulo com a inscrição Futuro Distrito Federal, a qual ficou conhecido como quadrilátero Cruz, tá, gente? Em função de quê? Dos trabalhos de Luiz Cruz. Então nós vamos ter agora da definir localidade, só que ainda não transfere a capital. Isso fica parado até 1919, quando vão lançar o quê? A pedra fundamental próximo à Planaltina. Na época, Planaltina pertencia a Goiás, né? E então vai ser próximo a Planaltina, porque Planaltina é de 1859, né? Então já existia como cidade. Não faz a transferência. Depois vai fazer o que, gente? Vem na Constituição de 46, que determina a construção da capital. Então você vai criar uma outra comissão, chamada Comissão Poli Coelho, vão fazer todos os estudos de Cruz, chega à mesma conclusão que estava tudo certinho, belezinha, mas ele propõe fazer o quê? Ampliar a área. Depois vem em 1954, e aí sim o Brasil contrata uma empresa americana chamada Donald Belcher e vai fazer o quê? E ela vai escolher 5 localidades de 1.000 km², aonde poderia abrigar a futura capital. Entre essas localidades tem o Sítio Amarelo, que seria em Leopoldo de Bulhões, Sítio Azul, que seria a saída do DF para Unaí, Sítio Vermelho, que hoje é onde a cidade de Lusiânia de Goiás, município de Lusiânia, e o Sítio Verde, que ainda no DF seria equivalente a Planaltina, que já existia em Goiás, e Sobradinho. Mas vão escolher o chamado Sítio Castanho, que é a localidade que hoje está a capital do país, Brasília.
Feito isso, vão transferir? Não, porque tem que vir alguém para defender essa transferência. E quem é que vai defender essa transferência, gente? Tá? Nós vamos ter um goiano, ou seja, vamos ter quem, gente? O tal do Tuniquinho. O que acontece? JK, enquanto bom mineiro que era, deveria começar a campanha dele em Minas Gerais, mas não, ele resolve começar onde, gente? Tá? Em Goiás, na cidade de Jataí. Diz que ele tinha alguém que ele gostava por lá, diz as más línguas isso, né? Então ele vai para Jataí, é um dia que tá meio que chovendo, vai acabar fazendo um comício numa carroceria de caminhão, tá? E então lá pelas tantas ele sempre falava, né? Queria cumprir e fazer cumprir a Constituição. Iria cumprir e fazer cumprir a Constituição. Por que isso? Porque na Constituição já estava, tá, gente, escrito lá que iria transferir Brasília. Mas ele falava que iria cumprir, fazer cumprir, não por causa disso. Ele falava que ia cumprir, fazer cumprir, porque ele tinha medo de assumir e os constitucionalistas não deixar ele assumir, dizendo que ele não iria cumprir a Constituição. A verdade é essa. Então ele fala que vai cumprir e fazer cumprir a Constituição. Lá pelas tantas, um goiano chamado Tuniquinho, aqui você consegue ver ele ali no círculo, ele vira e pergunta para JK, JK, você vai cumprir e fazer cumprir a Constituição? É lógico, JK fala o quê, gente? É lógico que vou. Tá? Ele então emenda a segunda pergunta, qual? Então você vai construir Brasília e transferir a capital como manda a Constituição? JK não tem nem como pensar direito, diz a biografia que ele questionou ainda lá para os seus assessores, e volta e responde, vou cumprir e fazer cumprir, e ai de quem não cumprir. Tá? Então ele vira, já que você vai cumprir e fazer cumprir, então você vai construir Brasília e transferir a capital como manda a Constituição. JK, sem tempo de pensar, fala o quê? Vou. Tá? Então, a partir daí, JK incrementa no seu discurso a construção de Brasília. JK, que tinha no seu discurso 30 metas, ele vai acrescentar a 31ª, que é a construção de Brasília. E para Goiás, isso foi importante. Entanto que autoridades goianas pressionam para que transfira a capital para o Centro-Oeste, porque tinham várias forças que ainda brigavam para a capital e para onde, gente? Para as Minas Gerais. Então, com isso, você vai construir Brasília e vai inaugurar Brasília em 21 de abril de 1960. Vai lembrar que inaugura Brasília, gente, no dia de Tiradentes, em homenagem a Tiradentes. Não foi por acaso, foi em homenagem a Tiradentes que você tem a inauguração de Brasília. Vamos lembrar que o DF cresceu, tá certo? E na década de 80, o Distrito Federal tinha governador indicado pelo presidente. O último governador indicado pelo presidente foi o senhor Joaquim Domingos Roriz, tá? Já tinha sido político em Goiás, vai ser o último indicado pelo presidente. Vai vir a Constituição de 88, obriga que o DF eleja o seu próprio governador em 89. O Joaquim Domingos Roriz se candidata e nesse meio de se candidatar ele faz uma política habitacional de doação de lotes. Começa a atrair a galera para o Distrito Federal. O pessoal vem, tá, recebe as políticas sociais do Distrito Federal, só que não consegue morar no DF porque era muito caro. Então o pessoal acaba fazendo o quê, gente? Morando em volta do DF, no chamado entorno do Distrito Federal. Então esses municípios que estavam em torno do Distrito Federal, ou seja, de Goiás essencialmente, tá, eles vão crescer muito rapidamente. O governo de Goiás não dá essa atenção devida, até porque o pessoal é muito ligado ao Distrito Federal. O de DF não dá atenção porque, gente, é de Goiás. Então é o que o meu amigo Canduca fala, né? Que o entorno do Distrito Federal são os filhos que Goiás e Minas Gerais não reconhecem e que o DF não queria adotar. Aí eu complemento a frase do meu amigo Canduca. Qual? São os filhos que Goiás e Minas não reconhecem, que o DF não queria adotar, mas que vem o juiz e fala guarda compartilhada. E é por isso que se cria a lei complementar número 94, de 19 de fevereiro de 98, aonde se institui a RID, a Região Integrada de Desenvolvimento DF do Entorno, aonde fala o que, gente? Que agora as três unidades federativas são responsáveis por esses filhos aqui. Ou seja, como eu costumo dizer, agora é guarda compartilhada. DF, Goiás e Minas Gerais são responsáveis, porque, gente, por gerir
essa região integrada de desenvolvimento DF do entorno, que, diga de passagem, é constituída por 19 cidades de Goiás, o Distrito Federal e mais 2 de Minas Gerais. Professor, não são 3, não são Cabeceira Grande? Olha só que interessante, gente. Nesse mapa aqui, você está vendo Cabeceira Grande fazendo parte. Só tem um detalhe, qual? Quem é que é responsável, qual é o órgão responsável pela RID? É a CORA-RID, tá? Que é o Conselho de Desenvolvimento da RID. E você pega um mapa oficial, olha lá, tá lá, ó, municípios pertencentes à região entregado ao desenvolvimento do DF e do entorno. Tá lá, Cabeceira Grande, tá, de Minas Gerais está o que, gente? Está fora, está fora. E por que que está fora? Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. A lei que cria a RID fala, né, ela vai listar todos os municípios que fazem parte da RID. Tá aqui para vocês. Tá? A lei que cria a RID é essa aqui. Vamos ler juntos? Olha lá. Ó. A Lei Complementar 94 de 98, artigo 1º, a região integrada ao desenvolvimento do DF e do entorno, destina a articulação da ação administrativa da União, dos estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito Federal. Além disso, tá atrás, a RID é constituída pelo Distrito Federal, pelos municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Lusiânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirinópolis, Planaltina, Santo Antônio Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no estado de Goiás. E Jundiaí e Buritis, no estado de Minas Gerais. Então, na lei que cria a RID, não traz o quê? Não traz Cabeceira Grande. Professor, lê o artigo 2º, parágrafo 2º. Leio tranquilamente. Vamos lá. O que diz o parágrafo 2º? Traz o seguinte, ó. Integra-se automaticamente a RID. Os municípios que vierem a ser constituídos em virtude do desmembramento dos municípios mencionados no parágrafo 1º. Então, legal. O que eles estão falando? Que os municípios que surgirem do desmembramento dos municípios surgidos no parágrafo 1º, esses aqui, então vão surgir quem, gente? Ou vai pertencer automaticamente à RID. Qual é o problema dessa brincadeira? Vou dizer para vocês, tá? É que Cabeceira Grande, que era município de Unai, integrar o município de Unai, ela vai se emancipar enquanto município antes de entrar a RID em vigor. Então, o que acontece? Ela não surgiu, tá? Após a lei, ela não surgiu do município que desmembrou após a lei. Ela surgiu antes. Então, se ela surgiu antes, ela não faz parte. E até por isso, tá, que tem essa polêmica, se ela faz parte ou não faz parte. Para encerrar essa polêmica, primeiro, o mapa da CORA-RID, que está lá falando que ela não faz parte. E segundo, existe um projeto para inserir mais 13 municípios na RID. Tá? Tramitando no Congresso, vou mostrar já já para você. E nesse projeto está lá listado nominalmente Cabeceira Grande. Então mostra que ela realmente não faz parte. Só para complementar aqui, vou lembrar que compete à CORA-RID coordenar as ações de entes federados que compõem a RID, visando o desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Aprovar e supervisionar planos, programas e projetos para o desenvolvimento integrado da RID. Programar a integração e unificação dos serviços públicos que lhes são comuns. Indicar providências para compatibilizar as ações desenvolvidas na RID com as demais ações e instituições de desenvolvimento regional. Harmonizar os programas e projetos de interesse da RID com os planos regionais de desenvolvimento. Coordenar a execução de programas e projetos de interesse da RID e aprovar seu regimento interno. E parágrafo único. Considera de interesse da RID os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, ao Estado de Goiás e de Minas Gerais e aos municípios que integram os relacionados temas seguintes. Tá? Quais são eles, gente? Vamos lá. Programas e ações de infraestrutura. Então não tem como o DF e a Águazinha de Goiás, por exemplo, não fazer infraestrutura de forma conjunta. Tem que pensar. Capacitação profissional e geração de emprego. Tá? É algo porque está muito intrínseco, a população vai de um lado para outro, os dois estão juntos ali. Tá? Além disso, saneamento básico, água potável, coleta e tratamento de esgoto,
É coisa conjunta, porque a cidade, na verdade, ela tem uma separação que é a fronteira, mas ela acaba se unindo, Novo Gama com Gama no Distrito Federal. Parcelamento e uso do solo e ocupação do solo. Então, quer dizer, você, dentro do Distrito Federal, você procura fazer a coisa certinha. Se não deixar, se não fizer a coisa certinha no entorno também, tá, na região da RID, gente, você sai completamente do planejamento urbano. Então, você tem que ter isso de forma conjunta. Transporte e sistema de viário. Então, como é que você pensa no transporte não integrando, por exemplo, Valparaíso a Brasília, Águas Lindas ao DF? Então, tem que pensar de forma conjunta. Proteção ao meio ambiente e controle de poluição ambiental, porque o meio ambiente não respeita a fronteira, tem que ser de forma conjunta. Aproveitamento dos recursos hídricos naturais, né? Então, vamos pensar Águas Lindas do lado, vamos pensar Novo Gama, Cristalina, serviço social e saúde. Até setembro de 2017, eu integrei o governo do Distrito Federal enquanto subsecretário de Segurança Alimentar, responsável por restaurantes comunitários. E a gente implementou que pessoas com o cadastro único, né, pagariam a taxa referenciada de R$1, tal. O que acontece? Como é que as pessoas que estão no cadastro único, em Valparaíso, em Águas Lindas, que vão até o DF para trabalhar, não pode ter o mesmo benefício que as pessoas que moram no DF, que têm o cadastro único? Então tem que ser uma coisa conjunta, não dá para fazer diferente. A mesma coisa vamos falar na área de cultura e educação. E vou dizer mais ainda, produção agropecuária e abastecimento alimentar. Então, dentro do Distrito Federal, por exemplo, na minha gestão, a gente fez o quê? A gente fez licitação e a gente passou a comprar produtos agrícolas de produtores rurais dentro do DF para fazer o quê? Para mandar para as famílias carentes, para abastecer determinadas localidades. O que acontece? Como é que a gente compra do DF e não compra do lado que é a rede? Então, tem que comprar geral, então a gente procurou fazer isso. Tá? Então a gente mantém o agricultor no campo, ele produzindo no campo, a gente pega esse produto, leva para a cidade e a população consome na cidade. Tem que ser de forma conjunta. Habitação popular é outro tema de forma conjunta, né? Serviço de telecomunicações, como é que você vai querer cobrar interurbano para uma cidade que é a rua que é a divisória? Tá? Turismo, como é que você vai falar em turismo no Distrito Federal? O pessoal vai para ver as construções e tal, e não vão visitar, por exemplo, a cachoeira de Salto de Corumbá. Como é que não vão fazer isso? Como é que não vão? Como é que não vai em Pirinópolis? Como é que não vai nas cidades, né, tão que próximas do Distrito Federal? Então tem que ter isso de forma conjunta. E a última colocada de forma conjunta foi segurança pública. Então segurança pública também tem que ter essa questão de forma conjunta. Tem que ter, tá, essa parceria aí. DF, Goiás, Goiás, DF. Beleza assim? Tranquilo? Vamos lembrar, tá, aquilo que eu falei para vocês, que além dessa parceria, já tem novos projetos, que é uma coisa que deu certo. E nesses novos projetos, tem para implementar mais município à rede. Então, foi aprovado no plenário em 2015, foi aprovado em plenário, a inclusão de 13 novos municípios na região de desenvolvimento do DF e do entorno, tá? Então, tá aqui, ó, até a reportagem da agência Câmara Notícias. Plenário da Câmara dos Deputados aprovou em 3 de agosto de 2015 proposta que inclui 13 novos municípios na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal, a RID. A proposta foi aprovada por 399 votos, unanimidade entre os votantes da sessão, e agora serve para análise do Senado Federal. O projeto inclui a região dos municípios goianos de Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cavalcante, Flores de Goiás, Goianésia, Niquelândia, São Gabriel, São João da Aliança, Simolândia, Vila Propício e as cidades mineiras, olha que interessante, as cidades mineiras de Arinos e Cabeceira Grande. Se Cabeceira Grande está listada aqui, gente, ela está listada exatamente por quê? Porque ela não faz parte atualmente da RID. Se ela já fizesse parte, ela não estava listada no projeto novamente. Então, se caísse em prova, você sabe para onde é que você vai. Tá? E se a banca vier diferente, você me procura que a gente entra com recurso, porque isso está claro aqui, beleza? Você também tem que saber de outros projetos que envolvem a região do entorno. Entre eles, tem um projeto de criar um estado do Planalto Central. Já ouviu falar disso? Tá? Então, é um projeto que fazia o quê? Qual era a proposta desse projeto?
era criar o Estado do Planalto Central, aonde você pegaria regiões administrativas do Distrito Federal, integraria com o entorno e tudo viraria um estado cuja capital seria Taguatinga. E o DF ficaria sendo o quê? Só essa parte vermelha que você vê no mapa. Então, o DF, que eu falo que já é uma ilha no país, seria uma ilha maior ainda, porque ele seria só isso aqui. Então englobaria a parte Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro, Candangolândia, Guará, Águas Claras. Só isso seria o DF. E todo o restante do DF, segundo esse projeto de um suplente senador do Maranhão chamado Francisco Escócio, integraria o chamado Estado Planalto Central. Mas isso não foi à frente e o projeto já foi arquivado, beleza? Já que estamos falando nisso, o mais novo projeto que interessa a você é esse aqui. Esse projeto, tá, que foi aprovado na Câmara em 2017, em julho de 2017, traz o quê? A proposta de você pegar os municípios goianos que participam da rede e esses municípios virar um novo estado. Que novo estado seria esse? Seria o estado do entorno. Então tá aqui, ó, novo estado, proposta em trâmite na Câmara Federal, prevê a criação do estado do entorno do Distrito Federal, desmembrando de Goiás. Iniciaria com a população hoje em torno de 1.200.000 pessoas. Uma área que equivale a quase 10% do território de Goiás. Então, para isso ser aprovado, vale lembrar o quê, né? Já foi apresentada a proposta no Congresso, tem que ser aprovado, após aprovado no Congresso, tem que ser realizado um plebiscito, a população tem que aceitar e depois voltar e ser ratificada onde? No Congresso. Qual é a grande questão que se pergunta? Se passar no Congresso, quem é que tem que dar pitaco nisso aí? É só a população envolvida ali, que seria esse novo estado, ou toda a população de Goiás? Particularmente, eu entendo que ele é toda a população de Goiás, porque o estado de Goiás vai perder de novo. Tá? Nós já perdemos a parte norte do Tocantins. Vamos perder de novo aqui. Então, mas você tem o quê? Você pode falar, não, mas se cria um novo estado, o pessoal administra melhor ali e sobra mais para a gente administrar para o lado de cá. Então, você tem o quê? Você tem essas propostas. Você tem que saber disso, porque isso pode fazer o quê, gente? Cair na sua prova. Beleza, sim? Tranquilo? Então, nós tivemos aqui, mostrando para você, desde a RID, a proposta do Planalto Central com a proposta do Estado do entorno. Isso pode cobrar na sua prova. Facinho? Fácil demais, não é verdade? Gente, vamos lembrar, o que eu falei para vocês que aconteceu no Brasil aconteceu em Goiás. Então, a mesma coisa. Você teve a República Velha com Getúlio Vargas e com Pedro Ludovico. Cai Getúlio Vargas, automaticamente faz o quê, gente? Cai também Pedro Ludovico, né? E aí você tem, então, Getúlio Vargas vai cair de 45 a 64, então a queda de Getúlio Vargas vai ser a queda de Pedro Ludovico, e quem vai assumir no lugar? Coimbra Bueno. 1950, Getúlio Vargas foi eleito, volta para o poder quem, gente? Pedro Ludovico, também o quê? Eleito, não é isso? E vamos ter o golpe de 64. Mas para falar do golpe de 64, tá? E como que vai se dar esses governos de Goiás até os dias atuais, vou pedir para você mais uma vez, vamos fazer um intervalozinho. Você vai ali tomar um licor de piqui, se você não vai, eu vou fazer isso. E na volta a gente fala dos governos do regime militar, da intervenção militar, como isso aconteceu no país e no Goiás, até chegar a atuais atuais governantes de Goiás. Beleza assim? É rapidinho, é só o tempo de fazer o que, gente? De tomar uma tacinha de licor de piqui. Volto já já.